Olá, meus amores, aqui vem a segunda parte do vídeo, tá? Onde que eu cobri e como eu fiz as cores. Eu usei esse amarelo aí, é da Fab, tá bom? Corante em gel. E aí eu tô fazendo a pintura da pasta. Na realidade, eu comecei a fazer primeiro, né, todas as pinturas da pasta antes de começar a cobrir o bolo. Como vocês já viram o outro vídeo, né, de blindagem de bolo, vocês vão ver como que eu esculpi o bolo e como que eu blindei, tá? Se você veio para esse vídeo direto e não viu o outro anterior, vai lá e vê o anterior para você entender como que eu cortei o bolo, como que eu blindei o bolo para poder conseguir cobrir ele nesse formato arredondado com a cabecinha do Minions, tá bom? E as cores que eu vou usar nesse tema é amarelo, branco, cinza, azul e preto, tá bom? São as cores que eu vou estar usando. Todos eles eu usei corante em gel, que é o que eu sempre uso na pasta americana. E aí é a hora da sujeira, na hora que a nossa irmã fica toda pintada, as unhas também. Gente, trabalhar com pasta americana não é mole não, hein? O que é que eu indico? Faça um dia antes as cores, né? Mas esse dia aí foi bem corrido. E aí, gente, eu fiz tudo no mesmo dia, tá? Fiz a pintura toda, blindei e cobri o bolo. E aí eu vou tirar o excesso daquele pratinho de isopor que eu coloquei, tá vendo? Pra não ficar atrapalhando na hora de eu colocar ele em cima da onde ele vai ficar. Vocês viram também no vídeo anterior, né? Eu cobri na tábua com pasta americana e fazendo um fundinho ali para que parecesse um chão rústico, preto, né? Pra, como se ele tivesse sentado em cima de um piso, de alguma coisa assim, tá bom? E aí eu já coloquei, posicionei como que ele vai ficar na tábua, que é o local que eu vou deixar ele, tá bom? E aí eu começo a abrir a pasta na cor amarela, né? Porque vocês sabem que o Minions, ele é todo amarelo. Gente, esse bolo não é difícil de fazer, tá bom? Você consegue sim, é só ter calma, dá um pouquinho de trabalho, lógico. Se você não tiver prática, né, com pasta americana, no começo vai dar trabalho mesmo. Mas eu achei até que o Minions foi tranquilo de fazer, porque ele não exige muita coordenação motora, ele não exige muita exigência assim, deixar tão perfeito mesmo, tá? Porque aí na parte da cabecinha dele, se eu fosse cobrir o bolo inteiro, daria mais trabalho. Mas o que é que eu fiz? Eu primeiro me atentei a cobrir apenas a cabecinha e depois eu vou cobrir o corpinho dele. Aí eu vou abrir, né? Do jeito que vocês estão vendo aí. Ela vai ficar quadrada. Primeiro eu abro ela e depois eu abro para lateral para ela chegar a dar a volta no meu bolo. O que é que eu indico você? Se você não tem prática, né, é a primeira vez que você for fazer, pega uma fita métrica, vai ao redor do seu bolo, mede primeiro e depois você mede a largura que você precisa, tá? Porque aí você vai abrir a pasta na espessura certinha, tá bom? E aí, gente, eu não tenho eu tenho até uma fita métrica, mas eu não achei. E outra coisa que eu tô tendo muita dificuldade. Esse tapete de silicone, ele é muito pequeno, então quando é para um bolo muito grande, né, que eu vou fazer a técnica de envelopar o bolo, tá? Porque esse bolo é tranquilo para fazer assim, até porque ele me permite ter essa opção. Porque a gente faz o acabamento primeiro da cabecinha e depois vem só cobrindo ele a lateral, tá? No começo fica assim, parecendo que vai ficar feio, dá tudo errado, mas vocês vão ver que não vai, tá? E depois a gente só vai tirando o excesso e alisando o bolo para ele ficar direitinho. Vocês vão ver que no final vai dar tudo certo. E aí eu vou tirando o excesso da parte de baixo e alisando, tá vendo? Aliso, tiro o excesso, aliso, tiro o excesso. E não precisa se preocupar com essa barrinha embaixo que tá aparecendo no pratinho de isopor, porque ela vai ficar coberta, tá? A gente vai fazer o macacão do Minions e o macacão vai cobrir. Então, por isso que eu não fiquei preocupada. E ali, gente, a gente vai tirando o excesso, tá vendo?
da partezinha da cabeça que passou. Não tem problema se passar, vocês vão ver que, porque a gente fez primeiro o acabamento de cima, a gente vai ver onde que vai precisar ficar, né, na junção ali um com o outro. E eu nem falei, né, eu molhei o bolo, tá, gente, antes de passar a pasta, com água mesmo. Peguei a mão molhada e passei ao redor do bolo todo. E por isso que minha pasta colou, tá? Desculpa eu não ter avisado. Agora a gente vai abrir uma pasta preta, pra gente fazer aquele modelinho da faixa do Minions, né, preta, na cabeça dele. E aí, gente, eu não tenho aquele cortador que corta a faixa perfeitamente. Então, o que eu fiz? Abri aleatoriamente e fui pegando essa espátulazinha aí mesmo de alisamento e fui tentando deixar ela o máximo que eu pude reta, tá? Apesar de não ficar muito retinho não, porque eu não tenho o cortador próprio para cortar faixa, mas eu vou comprar porque vale muito a pena e a gente faz muita faixa, tá? Quando começa a trabalhar com pasta americana. Apesar, gente, que pasta americana esse é o segundo bolo esculpido, tá? Eu tenho sim outros trabalhinhos feitos de pasta americana, mas é cobrindo o bolo e personalizando. Esculpido, que você tem que cortar, modelar o bolo, cobrir com a ganache em formato de bolo de tema. Esse é o segundo bolo, né? Que foi pro meu filho também. O outro que eu fiz, que foi um ovo de dinossauro. E aí eu fiz o dinossauro dentro da casca do ovo. Tudo era bolo, gente. Pena que eu não tinha canal, né? Porque aquele bolo ficou muito lindo. Mas agora todo o bolo que eu fizer, tá? Eu vou trazer aqui pra vocês. Gente, eu tenho um jogo de cortador rosa. Rosa não, lilás. Que vocês encontram aí em casa de confeitaria. E aí eu fui testando de acordo qual desses dali ficava legal para me fazer o olho do Minions, porque meu bolo, esse daí é um bolo que serve 25 pessoas, só que aí ele serve até mais, porque eu fiz um bolo alto, tá? A massa, gente, desse bolo já tem aí no canal, procura e vocês vão ver como fiz a massa, tá bom? Que é a massa de 8 ovos com um bolo alto, né? De 20 por 10. Procura aí no canal que tem a massa que eu fiz aqui, expliquei como que eu fiz a massa, tá bom? E ela aguenta pasta americana tranquila, tanto que vocês viram que eu esculpi o bolo, né? Eu cortei, fiz a parte arredondada da cabeça, tá tudo no vídeo também, que tá aí no canal de blindagem do bolo Minions, tá bom? Depois vocês vão vendo lá que vai estar o passo a passo, tá? E aí, gente, eu não sei o que aconteceu, porque na câmera parecia pra mim que estava gravando, mas depois que eu procurei o vídeo não tava. Então peço perdão, a roupinha dele não consegui gravar, não sei por quê. Porque igual eu expliquei pra vocês, parecia que tava gravando, mas não tava. Mas não tem segredo, tá? O olhinho vocês viram como que eu fiz, né? E a boquinha dele é só uma pasta fininha e você modela na posição que você quer. Aí eu tô passando uma estequinha que ela é frisada como se ela fosse mesmo uma costurinha, tá bom? Vocês encontram em loja de confeitaria também. O olho vocês viram como que eu fiz, né? E eu só posicionei e colei, tá? Colem com cola de CMC, que é um pozinho de CMC com água, porque quando é peça muito pesada, tem que colar. E de preferência, gente, faça o olhinho antes, tá? Deixa ele secar e depois você coloca no bolo. Fica mais seguro. E aí eu tô fazendo os botãozinhos, tá vendo? Da roupinha dele. E a roupinha dele, gente, é só uma faixa reta. E na parte da frente, na parte das costas, você corta mais alto. Só isso, não tem segredo. Ele é muito fácil, muito tranquilo. O cabelinho dele, então, mais fácil ainda, né? Que você vai fazer fininho, do jeito que você quer. Porque tem vários modelos de Minions. Eu escolhi fazer o cabelinho pra cima, porque era assim que eu queria, tá? As perninhas dele eu faço 2 rolinhos do mesmo tamanho, grossinho, tá? Porque ele é grande, né? E ele é largo, então a gente tem que fazer uma perninha proporcional.
Aí eu fiz uma perninha gordinha e o sapatinho também não tem erro, tá vendo? Você faz uma parte mais fina, uma parte mais gordinha, faz o efeito do sapato embaixo e só colocar no lugar, tá? Vocês vão ver aí que vai ficar uma parte de cima mais larga e uma parte de baixo mais fininha. Aí eu modelei o sapatinho dele, fiz aquela parte que fica embaixo do sapato, né? Que geralmente é como se fosse uns frisadozinhos reto e ficou assim, desse jeito. Agora eu vou fazer a mãozinha dele. A mãozinha dele eu abro uma pasta redondinha, corto entre os dedos e depois modelo na própria mão, tá vendo? Tá vendo? Vocês conseguem também, tá? Se não conseguir essa mão igual que eu fiz, vocês podem fazer a mãozinha dele fechadinha também. Existem vários modelinhos. Eu fiz assim porque eu quero colocar um bolo para ele segurar na mão. Eu quero fazer um mini bolo na frente para ele segurar. Então vocês vão ver aí que eu coloquei o bolinho, posicionei para ver tudo direitinho. E aí eu guardei o bolinho na geladeira até no outro dia. Que eu fiz o bolo à noite e o aniversário do meu filho era no outro dia, tá? Então sim, gente, dá para fazer. Cuidado no recheio que você vai usar. Tem que ser um recheio à base de brigadeiro que não estrague de um dia para o outro. Então o bolo ficou pronto, tá? Eu fiz na sexta-feira de noite e o aniversário do meu filho foi no sábado, né? De 6 horas da noite, tá? Então o bolo ficou top, perfeito. E o recheio que eu usei foi brigadeiro e beijinho, tá? Mas o beijinho, gente, ele não pode ficar muito tempo fora da geladeira porque ele começa a querer ficar ruim. Então, uma dica que eu dou pra vocês, em vez de usar beijinho, você usa brigadeiro, outro recheio que não leve coco, tá? Ou fruta também não bote, tá? Porque senão seu bolo vai estragar. E aí, gente, eu adiantei, porque no outro dia eu ainda tenho que fazer todos os docinhos, né? Então, pra mim não ficar desesperada, porque eu faço tudo sozinha. Aí eu adiantei o bolo, porque no outro dia eu fiquei com os cupcake e com os pirulitos, que eu vou mostrar pra vocês. A decoração dos pirulitos foi simples. A decoração do cupcake que vocês vão ver aí também foi super simples. Eu optei por fazer o mais simples que eu pude pra não ficar muito presa. Aí eu botei esse bolinho, como vocês viram aí, eu cortei, né? O bolo. E aí eu coloquei algumas coisinhas ali, ó, pra segurar, pra secar o bolo, tá? Vocês vão ver que eu vou usar aquele plástico, né? Pra segurar, tá vendo? Peguei esses plásticozinhos aí, ó. E coloquei pra segurar o bolo, tá bom? Pra poder não correr o risco de a mãozinha ainda tava molinha, pra ela não ficar descendo. Aí eu deixei esse saquinho que eu compro de rolinho, né? Pra poder fazer a montagem dos bolos, tá bom, meus amores? Então só isso. E aí, vocês vão ver como que eu fiz, né? Foi tudo simples, gente. Pirulito, essas capinhas aí é tudo capinha para o pirulito e para o cupcake, tá? Só mudei em questão da posição dos olhos. Umas eu fiz com 2 olhinhos, outra eu fiz só com um. Eu queria muito que fosse algo simples e rápido, porque, gente, eu já estava morta de cansada. Eu já tinha ido para mercado, já tinha feito tanta coisa nesse dia. E eu queria coisas mais simples, né? Então eu só usei esses cortadores aí, tá? E aí, quando eu fui fazer os dois olhinhos, eu vi que o meu cortador era muito pequeno e o outro era muito grande. Então eu usei um caninho de pega-balão para fazer os olhinhos pequenos, o corte, né? Os olhinhos pequenos. E não tem segredo, usei essa canetinha também comestível que você encontra na loja de confeitaria. E fiz a boquinha porque é bem mais rápido, tá? E aí não tem segredo, só fui fazendo isso aí, vocês vão ver o passo a passo, tá bom, meus amores? Se inscreve no canal, ativa o sininho, se você ainda não deixou o like, vai lá. Não sai do vídeo sem deixar meu like, por favor, me ajuda, compartilha esse vídeo, tá bom, meus amores? E espero que vocês tenham gostado. E foi esse a decoração que eu fiz e o bolo do Minions, tá bom? E o terceiro vídeo que eu vou postar em breve vai ser de como foi a festinha dele. Na realidade eu coloquei, vou colocar os parabéns dele, como que ficou a mesa, como que ficou os doces para vocês verem
como ficou legal, simples, mas que ficou muito bonitinho, tá?